Olá, amados irmãos e irmãs, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Bendito seja Deus e a paz de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, esteja com todos vocês. Estamos aqui passando e trazendo mais uma palavra de consolação e conforto para os nossos seguidores, os nossos internautas, no dia de hoje, quando estamos apresentando a série de eventos que marcaram desde a humanização de Jesus até a sua volta, como a encarnação, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, o derramamento do Espírito Santo e a sua volta. Eu encontrei 8 agora, mas na minha lista só tem 7, viu? Então, nós trouxemos hoje o assunto sobre o Pentecostes. O Pentecostes. De repente alguém vê assim o tema, tem preguiça de ver o vídeo todo, diz, ele vai só dizer o que é Pentecostes, mas tem uma mensagem para você em tudo isso. Em cada evento tem mensagem de salvação, de consolo espiritual, de esperança. Então o assunto, o Pentecostes. No Antigo Testamento era o Pentecostes, no Novo Testamento é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. A descida do Espírito Santo sobre a igreja. O que era a festa do Pentecostes para os judeus? É importante saber disso. Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada 50 dias após a Páscoa. A colheita realizada 50 dias após a Páscoa. Eles começaram a colher os primeiros frutos na Páscoa. E 50 dias depois da Páscoa, vinha o Pentecostes, já tinham colhido muitos frutos. Mas os primeiros tinham sido primícias oferecidos a Deus. Então, isso é a festa do Pentecostes. Pode-se dizer também a festa da safra. Agora, por que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja por ocasião da festa do Pentecostes? Tem pessoas até que pensam que o que é o Pentecostes? É a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Não é. O Pentecostes era essa festa. A descida do Espírito Santo sobre a igreja nascente, aquele grupo de cerca de 120 pessoas que estavam lá no cenáculo, baseado em Atos, ali no começo de Atos, não foi o Pentecostes, foi no dia de Pentecostes, certo? Então, por que foi que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja por ocasião da festa de Pentecostes? Segunda vez que estou fazendo essa pergunta, É preciso que a gente entenda o nome Pentecostes. Significa, Penta se refere a 5 ou 50, e Costos, colheita, respectivamente, São 50 dias após o início da colheita dos primeiros frutos. São 50 dias, 40 mais 10, após a ressurreição de Jesus Cristo. Ele, como homem, foi o primeiro fruto da terra oferecido e enviado a Deus, como primícia dos que dormem. Quando eu falei em 40 mais 10, é o seguinte, foi o dia da morte de Jesus Cristo, e ele ressuscitou, 3 dias e 3 noites, de acordo com o que diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 40. E ele passou 40 dias aparecendo aos seus discípulos, manifestando a sua presença ali, comendo com eles. 40 dias. No final dos 40 dias, ele teve a ascensão, a sua elevação e corpo glorificado aos céus. E com 10 dias, lá, o céu quis celebrar o Pentecostes, derramando o Espírito Santo sobre a igreja nascente que estava ali no cenáculo, em oração. Bendito seja o Senhor. É importante que se entenda isso. Porque nós temos uma observação. O Pentecostes judaico apontava para Cristo Jesus. Isso se cumpriu e o céu comemorou, derramando o Espírito Santo sobre a igreja. Isso para mim é um grande consolo. Em Atos capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Havia uma promessa do Pai de derramar o Espírito Santo sobre o seu povo, um dia. Isso, com certeza, não se cumprirá algumas vezes. Derramado sobre o seu povo, junto a Jesus, a igreja cristã, mas também derramará no final sobre o seu povo, os judeus. Tem promessa para os judeus e promessa para cristãos. Inclusive, sempre o povo foi rebelde a Deus.
Mas ele disse que tem um dia que ele vai arrancar pela raiz a rebeldia. Vai fazer uma transformação por determinação sua. Por propósito e desígnio seu. É Deus que quer. É Ele que quer nos salvar. É Ele que quer nos abençoar. Então não se ausente de Jerusalém. Espere a promessa do Pai. Ele com certeza se baseava lá em Joel 2, 29. 2, alguns capítulos, alguns versículos, melhor dizendo, o 28, o 29, o 30, 31, 32, por aí. Não é todo o capítulo 2. E em Atos capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: João o batizou com água, mas vai sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 5, e se baseia na promessa que Jesus Cristo fez, que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 8. E em Joel 2,29 dizia o seguinte, sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então se cumpriu ali o que estava profetizado. Agora temos um tópico aqui, terceiro tópico dessa mensagem de hoje: o que foi o Pentecostes para a igreja nascente e do decorrer dos séculos? O que foi o Pentecostes para a igreja nascente e também no decorrer dos séculos? Nós temos aqui 4 respostas. Primeira, na visão de Pedro, que está lá baseada em Atos 2,16, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, além de ser cumprimento da promessa do Pai e de Jesus, foi o cumprimento de Joel 2,28 a 32. Para Pedro foi. Que ele, com ousadia, saíram lá, aquela comunidade dos 120, do cenáculo, quando houve aquela explosão, aquele grande barulho de vento, e o Espírito Santo desceu sobre eles lá reunidos. Então eles abriram as portas e com ousadia saíram para a rua para pregar. E acorreram àquele lugar peregrinos que estavam de cerca de 17 nações. Judeus espalhados pelo mundo, tinham se espalhado na diáspora, mas estavam lá para adorar. E foram lá e disseram: eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados, depende da versão, estão cheios de vinho. Pedro disse: nunca, irmãos, não é isso não, irmãos. Hoje está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel, nessa passagem que eu terminei de falar. Joel 2, 28 a 32. Era que ele derramaria o Espírito Santo. Na verdade, quando uma pessoa está muito cheia de Deus, tem pessoas que pensam que ela não está normal, Porque, na verdade, o normal para a humanidade é o maluco. E aquele que está cheio de Deus, que pensa que está maluco, para Deus é o normal. Certo? A segunda resposta: o que foi o Pentecostes para a igreja nascente no decorrer dos séculos? Segunda resposta: foi a chuva. Isso é interessante observar para essa resposta. Foi a chuva derramada sobre a semente semeada através do Evangelho de Jesus Cristo nos seus 3 anos e meio de ministério, para que essa semente germinasse, crescesse e frutificasse. Digamos, nos 3 anos e meio de ministério de Jesus e os seus apóstolos seguindo e outros discípulos, a palavra falada era semente semeada. No dia de Pentecostes, a chuva desceu sobre aquela semente, para que germinasse, crescesse e frutificasse. A terceira resposta: o Pentecostes para a igreja nascente e para a igreja através dos séculos foi o sopro de vida sobre o corpo que ainda estava inanimado. Lá em Gênesis 2,7, Deus amassou o barro ali e fez o homem um corpo inanimado. Era uma estatuazinha, um bonecozinho de barro. Quando Deus soprou, aquele corpo tornou-se vivo. Assim também foi o Pentecostes sobre a igreja. A igreja estava ali inanimada, trancada, com medo dos judeus e de outros perigos que pudessem vir. Mas quando o céu, o Pai, Jesus, mandaram o Espírito Santo sobre aquela comunidade, então aquele corpo que estava inanimado tornou-se animado. E abriram as portas e saíram com ousadia, como eu terminei de dizer há pouco tempo. A quarta resposta: foi um dia de plena alegria, gozo, paz e ousadia, etc, etc, etc. Jamais conseguiríamos dizer tudo. O que significou e o que significa o dia de Pentecostes
ou o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja nascente é através dos séculos. Não conseguimos dizer tudo. Agora nós temos aqui umas passagens da Escritura, onde nós vamos ler aqui para os irmãos. Em Joel 2, 28 a 29 e 32. No versículo 28, falava do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. No versículo 29, fala do derramamento do Espírito Santo sobre os servos e servas. E no versículo 32, deixemos para depois. Alguém me perguntou por que é que primeiro tem o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne e depois sobre os servos e servas. Olha, irmãos, a finalidade maior do dom do Espírito Santo dado à igreja foi para pregar o Evangelho para a salvação. A finalidade de Jesus Cristo ter vindo ao mundo e todos os anexos, fatos anexos, eventos anexos que aconteceram foi para a salvação do homem. Então ele deu o Espírito Santo sobre toda a carne para preparar para receber a palavra. E derramou o Espírito Santo sobre os servos e servas para que quem é servo e servo do Senhor fale a palavra. E aí o máximo possível de pessoas sejam salvas. Bem entendido? Bendito seja o Senhor. E o versículo 32 que eu pedi para deixar para depois, diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo aí? Derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os servos e servas, para quê? Para que todo aquele que ouvindo a palavra e abra o coração para o Senhor invocar o nome do Senhor seja salvo. Não foi pensamento meu. Para que esse derramamento do Espírito é para alguém que recebesse se gloriar, né? Tem uns movimentos por aí que as pessoas se gabam de ser cheias de Espírito para se gloriar em momentos de euforia. Depois, quando passa daquele momento ali, são pessoas iguais às outras. Inclusive, a gente não percebe frutos do Espírito em algumas dessas pessoas. Ele não deu o Espírito Santo para a pessoa se gloriar. Não. Foi para falar do Evangelho, para que alguém creia e passe a invocar o nome do Senhor. Ou seja, invocar o nome do Senhor não é só abrir a boca e estar pedindo favor ao Senhor, não. Invocar o nome do Senhor é escancarar as portas do coração e da alma para que o Senhor entre. O nome do Senhor significa tudo que o Senhor é, o caráter do Senhor, os atributos do Senhor, com a mudança que o Senhor quer fazer na gente. Bendito seja o Senhor. Em Lucas 24:49 fala que eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Jesus prometeu cumprir a promessa do Pai. Ele disse: ficai, portanto, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Eu acho incrível essa frase, até que do alto sejais revestidos. Revestidos, né? Vestido de novo, né? Todo homem pecou e despido foi da glória de Deus. Agora tem que se vestir. Primeiro trazer a glória de Deus para dentro do homem. Nós temos aqui algumas observações. A primeira é que Jesus Cristo prometeu cumprir a promessa do Pai, nesse texto que foi lido, né? Depois ele diz: ficar em Jerusalém. O que significa? Ficar vigilante. Ficar em Jerusalém hoje para nós significa ficar vigilante, atento, em oração confiante, anelando, entendendo, sentindo e se dispondo aos propósitos do reino. Tudo isso significa ficar em Jerusalém. E em Tiago, capítulo 2, versículo 26, eu apenas vou fazer uma aplicação, que o contexto dessa frase não é o derramamento do Espírito, né? Diz que o corpo sem o Espírito está morto. Muito bem. Então, a igreja sem o Espírito Santo é morta. Nós precisamos do Espírito Santo na vida da igreja, na vida da comunidade chamada igreja, e muito mais na vida de cada um de nós individualmente. Porque a igreja é feita de cada um de nós. Precisa de cada um de nós, quando se junta, quando se agrupa, é que se chama igreja. Mas aí a coisa começa dentro de cada um, né? O Espírito veio para dar vida à igreja, veio animá-la. Ela ainda estava inanimada, presa, né, no cenáculo, como eu já falei. Terceiro, assim como o Espírito gerou Jesus, então ele gerara a igreja, que é o seu corpo místico. Muito bem. Em Colossenses 1:24, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Regozijo-me em padecer na carne,
as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se o corpo de Cristo, pessoal, teve que ter o Espírito Santo, o corpo mesmo tem que ter o Espírito Santo. E em Romanos 8, 9, a última parte diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, Espírito com E maiúsculo, também significa o Espírito Santo. Esse tal não é dele. Vigiemos, irmãos. Vigiemos. Precisamos do Espírito Santo no nosso ser. Porque quem não tem não é dele. Está lá em Romanos 8, 9, a última parte. Observação: a igreja é o corpo de Cristo, que para comprovar isso é necessário ter o Espírito Santo. É a conclusão desse versículo. Por fim, que vantagem ou ganho a igreja tem em receber o Espírito Santo? Todo ganho e toda vantagem. Sem ele não existimos, ele é o nosso Consolador, prometido por Jesus Cristo. Sejamos, portanto, seus devotos. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Sejamos devotos do Espírito Santo. Não podemos querer usar o Espírito Santo. E Espírito Santo para cá, Espírito Santo para lá, são os frutos na vida, né? Mas assim como tem a importância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a gente fala só em Jesus, né? O Espírito Santo ali bem caladinho perto da gente, fazendo tudo por nós. Está conosco a igreja até a volta de Jesus. Inclusive lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz que o Espírito e a esposa dizem: vem. Assim como a igreja anela, deseja, sonha, quer a volta do Senhor Jesus, praticamente será o nosso próximo vídeo, o Espírito Santo também quer, porque ele vai voltar junto com a igreja. E aí a terra vai ficar um inferno. Então façamos tudo para ir com o Espírito Santo nesse dia e com Jesus fazer a festa no céu. Bendito seja o Senhor. Um apelo aqui, o questionamento, 4 questões. Você sabia e crê que o Espírito é o melhor companheiro da igreja e seu individualmente? E que sem ele nem vida há? Você sabia e crê nisso? Segundo, você sente a sua presença na sua vida? Que é para você se analisar, ver como é que está o seu estado. Você sente a sua presença na sua vida? Se não sente, busca, irmão. Busca. Não se conforme com essa miséria espiritual. Terceiro, você crê que se pedir o Espírito Santo, ele lhe será concedido. Isso está lá no Evangelho de Lucas. Se não tiver o Espírito Santo, sente o vazio espiritual porque não tem o Espírito Santo, embora eu conheça muito da palavra, e quer ter o Espírito Santo, para que não tenha só o conhecimento, mas tenha Deus contigo, a alegria, a paz da vida, peça a Deus o Espírito Santo que ele lhe dará. Assim falou Jesus. Ore a ele com fé e lhe fale sobre toda a sua vida, derrame-se diante dele, e ele fará uma grande obra em sua vida, certo? Então aproveita aí, dá o teu like aí, hein, para que o YouTube perceba a relevância dos nossos vídeos e indique para muitas outras pessoas, né? Se você quiser compartilhar, compartilhe com outras pessoas para que a palavra seja levada. Se quiser se inscrever no canal, seja bem-vindo, né? Inscrever-se, aperte lá o sininho e aí vai perguntar se você quer as personalizadas ou todas, aperta logo em todas. Os nossos vídeos não são muito não, eles não vão ficar te inquietando o tempo todo não. É só às quartas-feiras o do curso Liberto pela Verdade e no sábado de manhã até o meio-dia esse de consolação e conforto. E que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe grandemente, te ilumine, te dê alegria e proteção e que abençoe essa nossa humanidade, hein? Que precisa de paz e de fé. Deus nos abençoe em nome de Jesus.